recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó o Dr. André Mon, da Blicken Oftalmologia, e vamos conversar com ele nessa manhã de quarta-feira sobre os problemas do inverno. Muito bom dia, doutor André. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Muito bem, né? Vamos conversar então quais são os problemas oculares típicos do inverno. Exatamente, bem importante essa pergunta, e acredito que tenha muitos ouvintes aí que tenham sofrendo aí, né? Estejam sofrendo com essas irritações no inverno. Então, muito comum no frio é o olho ressecar mais, principalmente nos dias que a gente tem os dias mais secos. Então, tem aquele vento frio. Às vezes, por exemplo, esse final de semana deu sábado, domingo, foi um dia muito bom. Eu digo assim para os meus pacientes, se o tempo tá bom para secar a roupa, tá bom para secar o olho também, entendeu? Então você deve tomar um pouquinho mais cuidado na questão de usar óculos escuros, né? O óculos solar no dia quando está exposto ao sol, ao vento também. Então o óculos acaba ajudando um pouquinho, né? De bloquear esse vento e fazer menor evaporação do olho, tá? Na questão, quando o paciente já tem uma predisposição, uma doença já de pele, onde a pele dele já é mais ressecada, esse paciente ele pode ter o olho seco mais exacerbado, tá? Algumas doenças sistêmicas, por exemplo, como artrites, né, as doenças reumáticas, então podem piorar o olho seco também. Pessoas que têm alergias mais também estão mais suscetíveis a ter uma piora tanto da região da conjuntiva, que é a parte branquinha do olho ali, que é coberta pela conjuntiva, né? E também da pele periocular, que é a pálpebra ali na parte externa da pele, pode ficar mais ressecada também, tá? E causar até eczema, que é uma coisa que fica vermelha, inchada e coça muito os olhos, tá? Então existem pacientes que podem ter maior alergia nessa região dos olhos agora e exacerbar um pouco mais. Certo, e essa alergia, ela causa que tipo de sintoma, vamos lá? Exatamente, isso é uma pergunta bem importante. Então, o que ocasiona? Geralmente o frio pode levar ao lacrimejamento por si só, porque o olho fica seco, então o nosso cérebro manda comandos para a nossa glândula lacrimal, jogar mais água no olho e fazer que esse olho fique mais úmido. Isso é um primeiro reflexo. Coceira, é bem comum de ter, olhos vermelhos, sensação de areia e às vezes até muita ardência também, onde a pessoa acaba querendo botar a mão no olho e coçar realmente também, tá? Isso deve ser evitado. Coçar o olho só vai piorar, vai machucar a pele. Então, se puder fazer compressas mornas, ajuda. Às vezes uso de colírios lubrificantes. Certo. E algumas vezes até outros medicamentos mesmo que a gente deve prescrever assim, isoladamente para cada paciente, dependendo do caso. Que a questão de colírio a gente já falou bastante por aqui, que não é pegar qualquer colírio, né? Me dá um colírio aí que eu quero utilizar porque estou com coceira na vista. Exatamente. Vai ter o colírio específico, que é um antialérgico, que é para coceira especificamente, e às vezes é só um olho seco que acaba também dando uma coceira. Inicialmente você só com lubrificante resolve também. Então isso deve ser avaliado qual o caso que se encontra naquele determinado paciente, né? Qual que é o diagnóstico ali. Mas essa situação aí da síndrome do olho seco, ele é uma característica fisiológica da pessoa que está mais suscetível a isso? Porque não são todas as pessoas que têm esse tipo de problema. Exatamente. Então, assim, é uma característica basal da pessoa, ela existe, essa predisposição. Eu sou um sofredor de olho seco, eu sei na pele realmente o que é e o quão incomoda. Às vezes as pessoas podem achar que você tem um olho seco, usa uma lágrima e está resolvido. Não é tão simples assim. Às vezes a produtividade da pessoa começa a diminuir. Você quer no final do dia ler um texto, ler um artigo, estudar, e você já ressecou o olho durante o dia inteiro. Às vezes a pessoa tem que fechar o olho e dormir, porque é a única forma que ela encontra de encontrar o conforto no olho. Imagina que ela está bem, está apta a trabalhar, a fazer, a produzir, né? Mas ela não consegue. Tamanha irritação no olho. Então é uma doença, às vezes, meio que escondida, que as pessoas têm muita queixa e que acaba diminuindo até a questão de produção laboral da pessoa, diminuindo a produtividade dela. Então deve ser levado em consideração a importância da doença, por mais simples que pareça, né? Que às vezes as pessoas não dão a devida atenção, mas que incomoda bastante pessoas. E isso, vamos lá, começa com esses sintomas aí simples, leves, mas no que pode evoluir isso? Pode deixar então algumas ceratites, onde o ressecamento da córnea acaba se agravando, né? Fazendo cicatrizes na córnea e até deixando a visão embaçada.
Por exemplo, se eu pegar uma pessoa que tem uma predisposição a ter um olho seco e deixar ela num final de semana aí, onde tem muito vento, ela esteja numa montanha, algum lugar que esteja bem mais, o ar mais rarefeito também, então vai ter uma evaporação muito maior. Por exemplo, essa pessoa vai andar de bicicleta. Ela vai, dependendo do tempo que ela tiver exposta, vamos supor 1 hora ou 2 horas de bicicleta com uma estrada de poeira, de barro, ela pode chegar no final da pedalada dela com a visão turva, embaçada. Tamanha o ressecamento que ocorreu na córnea. Então depois vai lubrificando e vai voltando à visão ao normal. A córnea vai voltando a ficar transparente. Então determinadas alterações podem até deixar a visão mais turva, além da sensação de areia, de desconforto, vermelhidão, lacrimejamento, tudo somado. E como como essa síndrome é uma característica de pessoas que são mais suscetíveis, é possível só tratar o efeito ou é possível fazer algum tratamento que elimine esse tipo de problema também? Você trata, basicamente, inicialmente remediando, né? E depois prevenindo. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem a pele mais seca, tudo mais, você consegue, às vezes, fazer um tratamento sistêmico até, que a pessoa melhore, às vezes suplementando com ômega 3, com óleo de linhaça, às vezes até com antibióticos via oral para desinflamar o olho, tá? E você consegue dizer para essa pessoa que ela tem essa facilidade e ensinar ela quais são os ambientes, quais são os motivos que vão fazer com que ela piore. Então isso é muito importante, fazer o paciente saber que ele tem um problema, que às vezes nem ele sabia, né, que ele acha que é normal, vamos dizer assim, então ensinar ele que ele tem esse problema e como lidar para prevenir com esse problema, né? Então assim, uma coisa que qualquer um pode fazer em casa para tentar melhorar seria compressa morna, é uma coisa que ajuda bastante, pegar uma toalha, limpa um pano, esquenta um pouco de água numa tigela, coloca o pano, torce um pouquinho e deixa o pano não pingando e coloca no olho fechado por 5 a 10 minutos deitado. Às vezes ajuda já e resolve o problema de muitas Além pessoas. de ser um massageador bom Exatamente. também, né? Até tem uns géis especiais na farmácia em forma de padzinho que bem específico para o olho que você pode colocar no micro-ondas também. Então ajuda. Acho que é bem prático, né? O pano às vezes acaba escorrendo um pouco no rosto, tudo. Mas pode ser o pano, é o basal, é o que todo mundo tem em casa, entendeu? Bem simples, dá para fazer a qualquer hora. E às vezes resolve o problema. Às vezes não, e aí tem que buscar o tratamento, buscar outras formas de tratamento aí. E além dessa síndrome do olho seco, que outros problemas acometem as pessoas na questão da visão, especificamente aí durante o inverno? O que é comum? O olho seco, né? Na questão, não na nossa região, mas na neve, por exemplo, existe a cegueira da neve. Então, assim, quando você vai olhar para o chão, para a neve, acaba tendo muito reflexo, como na praia, né? Então, recomenda-se o uso de óculos escuros, bem, bem importante, tá? O vento incomoda muito mais também, tá? E os ressecamentos da região periocular, que é na pálpebra mesmo, tá? Então, as pessoas que têm pele mais seca ou que têm alergia, pode ter uma exacerbação dessa região. E às vezes a pessoa acha que é uma alergia, dermatite por contato, alguma coisa assim, e às vezes o frio acaba piorando isso, tá? Então a pessoa tem uma alergia e o olho coça muito, a pálpebra fica muito inchada, fica bem desconfortável, e às vezes a parte interna do olho, o branquinho do olho está normal, e é só a região da pele mesmo. A gente acaba tratando isso também porque está na nossa área, tá? Mas é um problema de pele. E geralmente a pessoa vai ter muito, às vezes, mão seca também, vai ter desidrose, tem outros problemas associados quando tem essa região mais afetada. E é também comum o surgimento de conjuntivite nessa época do ano, mais nessa época do ano? Sim, existe uma conjuntivite chamada conjuntivite do frio, né? Então você vai ter a mesma coisa, lacrimejamento, olho vermelho, sensação de areia. A única coisa que você não vai ter muito é a secreção, né? Aquela remela que forma no olho, entendeu? Não vai acordar com os olhos colados, por exemplo. Mas você vai ter todos os sintomas de uma conjuntivite e ela é basicamente do frio, tá? Então essa é a causa dela. Existe essa entidade aí também. Muito bem, uma questão que o doutor falou aí, que a gente está no inverno e normalmente hoje o dia está nublado, né? Mas a gente teve aí muitos dias de solão, aquele sol bonito. Vamos falar um pouquinho de óculos de sol, né? Porque isso também eu acho que é um problema recorrente aí das pessoas utilizarem, não avaliarem muito bem essa questão do óculos de sol adequado. Isso é importante. Então, assim, eu falo para meus pacientes, não precisa... Óculos de sol é uma questão fundamental, tá? A gente está num buraco da camada de ozônio aqui bem, bem grande na nossa região, tá? Então, deve ser usado. A nossa
população aqui predominantemente tem muito olho claro, muito pele clara, então acho que para a questão de prevenção no futuro de degeneração de mácula do fundo do olho, né, é importante. E não precisa ser um óculos caro para ser um óculos bom, tá? Existe óculos bom e barato. Então, o que você pode fazer é pegar os óculos seus, levar uma ótica, uma casa, e eles conseguem medir se está bloqueando 100% da radiação ultravioleta. É uma máquina bem simples. Você coloca na máquina e vê se tem a proteção UV. Então, isso é bem, bem importante. Então, às vezes a pessoa fala, não tem óculos porque é muito caro. Tem óculos de R$ 20 ou R$ 30 que é bom, entendeu? R$ 50 e que é bom. Então, é possível você comprar um óculos, até mesmo os de proteção, aqueles óculos escuros de proteção para trabalho com trauma, né? Eles já têm proteção UV também, são óculos relativamente baratos, R$ 8, R$ 9, R$ 10. Obviamente não são tão estéticos, né? Mas são óculos de proteção, mas... Não tem aquela marquinha do lado ali e tal. Exatamente, mas cumprem sua função. E eu acho que é uma coisa bem importante criar o hábito. As pessoas acabam saindo no sol e evitando a proteção. Vez ou outra não vai ter problema, mas criar o hábito de usar o óculos de sol quando estiver exposto, acho que é bem importante. Tem um detalhe também de quem utiliza, muitas pessoas aí não têm essa condição também que usam já o óculos de grau e aí não usam o óculos de sol justamente porque ele também não é de grau e atrapalha essa troca. Exatamente. Enfim, né? Tem Ficar essa... trocando, é uma chateação, É uma né? chateação, Eu também, tenho um de sol, então acabo trocando toda hora. Mas agora facilitou muito, tem um óculos mais de grau normal e eles têm aqueles clip-on que você coloca somente uma peça na frente e acaba virando um solar. Então você tem um óculos de grau normal e você coloca através de um ímã aquela partezinha na frente, então você tem um óculos de sol num de grau junto, tudo um só. Tem essa alternativa, tem aqueles que são as lentes Transitions. Esse não se... Transitions é a marca, né? A gente chama de fotocromáticas, né? Não vamos fazer propaganda aqui de graça, né? Mas, basicamente, o Transitions, a fotocromática é uma lente que ela escurece, mas ela não tem a mesma proteção do óculos solar, tá? A gente chama, ela é uma lente que para pessoas que têm muita fotofobia, muita aversão à luz e que ajuda, mas que não protege da mesma forma. Dentro do carro, por exemplo, ela não escurece. Então, se você vai dirigir no sol, ela não vai ficar escura dentro do seu carro, você vai ter a fotofobia, vai te incomodar. Então, é melhor dirigir com óculos de sol específico. Tá? Tudo bem, então tem essa alternativa aí que não é tão indicada, tem a alternativa de fazer um óculos de sol com o grau. E tem agora essa alternativa, então, de colocar fazer um de grau e ter... A armação vai vir com esse clip-on junto. Então, assim, era muito caro antes, tá? Tem muitos modelos agora, então as armações acabaram caindo no gosto do povo, essas armações de clip-on, porque eram meio antiestéticas, vamos dizer assim. E agora já estão bem mais aceitáveis, tá? Então, realmente tem armações bonitas, tanto masculinas, femininas, eu acho que fica bem, bem legal. Já vi alguns pacientes e eu estou aprendendo com eles, inclusive. Tá? Muito bem, olha, nosso papo aqui é com o Dr. André Mon, Blicken Oftalmologia, há 3 anos cuidando da saúde dos seus olhos. A Blicken Oftalmologia, uma clínica moderna, com atendimento altamente qualificado, que oferece inovação e conforto aos seus clientes. Atendimento da doutora Larissa Linsmaier, CRM 13244, o doutor André Mon, que está falando com a gente aqui, CRM 16381. Também tem o atendimento lá da doutora Juliette Bartques, que é oftalmopediatra, a doutora Aline Piccolo Pereira, que é oftalmoplástica. Para você marcar uma hora e tirar além dessas e outras dúvidas com relação à sua visão, 3308-9999, ali na General Osório 259, fica ali de frente ao Lojão Astral, tem um amplo estacionamento para os clientes, atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18 horas. Doutor André, um abraço, obrigado aí por esses esclarecimentos importantes para o ouvinte do Repórter Cultura. Muito obrigado e uma ótima semana a todos.